Olá, tá vendo aí essa foto? Tá escrito: prove-me se eu estiver errado. Prove me wrong. Já pensou, já imaginou você assassinar alguém por não ter a capacidade de debater ideias? Foi o que aconteceu com um jovem de 22 anos nos Estados Unidos. Esse rapaz aí, ele tomou um tiro no pescoço por apenas ter ideias, ter um propósito, mesmo que fosse diferente dos outros, né? Ele era um pai de família, né? Imagine você, mulher, com 2 filhos, né? E seu marido morto, simplesmente porque ele era um ativista político, tinha ideias conservadoras ou não, não importa. Agora, é difícil se colocar no lugar das pessoas, né? Eu não entendo a humanidade porque o ser humano sempre foi cruel, sempre foi perverso, mas você eliminar uma pessoa simplesmente por ter ideias diferentes de você, né? Um jovem de 31 anos agora está morto, vai ser enterrado, uma família destruída, por apenas ter ideia diferente. Mas o que mais me assusta são pessoas comemorando isso, né? Pessoas felizes, dizendo -1, isso aí no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas como no Brasil, aqui na Europa. É difícil de aceitar e entender por que o ser humano consegue ser tão perverso e doente assim. Não dá para compreender realmente. A humanidade, ela se desenvolveu através da união, mesmo daqueles que pensam diferente, porque é através dos debates que se constrói, que você prova uma verdade ou você se mantém com uma mentira, né? E aí você vai desenrolando a capacidade intelectual da raça humana, dos humanos. É muito triste, né? Agora você imagina, eu quando perdi minha mãe, eu tinha 25 anos, minha mãe tinha 55. É uma dor horrível que eu até hoje sinto. Agora imagina você, uma mulher com 2 crianças. Acho que o mais velho deve ter no máximo ali 4 aninhos, ou 3, no máximo, o que parece. Perder o pai dessa forma absurda. Eu acho que qualquer tipo de violência em relação a isso é extremamente cruel. Agora esse jovem aí que foi preso, pego pelo pai, né? Tendo um pai conservador, né? Um pai republicano de direita, ele era contra, ele tinha, para você ver como é que o pai dele era maleável, que aceitava a opinião do filho, o filho ser de esquerda, ser democrata, e descobri que o filho fez isso. Foi esse jovem de 22 anos, né? Ele conseguiu destruir várias famílias. Eu não falo inglês, eu não sou americano, mas nem tampouco republicano, mas eu senti muito com a morte desse rapaz, porque é um jovem com uma família que cresceu. Ele tinha uma banquinha, ele sentava perto das faculdades e botava lá uma placa dizendo: prove-me se eu estou errado. E as pessoas simplesmente chegavam, ninguém era obrigado a nada, e concordavam ou discordavam. Eu acho que se a humanidade não ter a capacidade de conversar, de discutir ou aceitar opiniões diferentes, eu acho que não faz sentido ser humano, ter sociedade. Para quê? É triste, é muito triste, é lamentável. Eu imagino que o mundo poderia ser melhor, mas é como eu digo nos outros vídeos, né? Seres humanos, são falhos, e eu tenho a esperança que venhamos a aprender algo com isso. Mas, ao mesmo tempo, observando a história, eu perco um pouco da fé, porque acabamos sempre errando nas mesmas coisas. Uma covardia dessa é uma coisa realmente absurda. Então, aconteceu com a menina, né, com a ucraniana.
conseguiu sair da Ucrânia, né? Foi para os Estados Unidos como refugiada. Lá estava trabalhando, estava investindo no futuro. E aí morreu covardemente. Ela estava até usando o uniforme do trabalho, estava voltando para casa depois de um dia longo de trabalho. Tomou uma facada no pescoço. A sociedade ela falha quando ela passa a tratar o humano com burocracia, com demagogia, hipocrisia. Foi necessário essa pessoa, esse elemento, né? Para mim não é pessoa, o cara que mata a menina da forma como aconteceu, passar 14 vezes, ele ser preso 14 vezes, e depois de 14 vezes ele cometer um ato desse para poder ser realmente retirado da sociedade. A humanidade, eu não sei se eu tenho esperança, mas ao mesmo tempo eu perco um pouco a fé, porque erramos sempre nas mesmas coisas. Sempre, apesar da tecnologia, da evolução, da abundância de alimentos, o ser humano continua fazendo coisas grotescas, absurdas, que jamais nenhum animal selvagem faria. Às vezes, quando vemos um animal selvagem pegando uma presa, parece ser brutal, mas ele está fazendo aquilo ali para se alimentar. É o motivo básico da vida. A vida na Terra sobrevive através de outras vidas. Mas o ser humano é o único animal que consegue fazer o mal pelo mero prazer. Essa jovem, ela morreu de forma estúpida. Ela poderia ter sido bombardeada na Ucrânia, fuzilada, estrufada, me entenderam, né? Porque não pode falar por causa do algoritmo. Mas não. Foi para os Estados Unidos, trabalhando, fazia faculdade, eu acho que é isso que ela fazia. E aí, do nada, foi agredida daquela forma. E eu não sei se o pior foi simplesmente a agressão em si, o ato criminoso em si, porque logo depois de ela tomar esse golpe, as pessoas simplesmente, ninguém dá a mão para ela, morreu ali só com a mão no pescoço. As pessoas, você vê, as pessoas levantam e saem, olha para ela sangrando. Cara, onde está o amor da... É por isso e outros motivos que eu perco um pouco a fé na humanidade. Eu acredito, não acredito. É difícil. Nas escrituras, né, dizem que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. A compaixão, a sublime sensibilidade de apenas se imaginar no lugar do outro. Isso não acontece mais. É isso aí, pessoal. É triste. É uma coisa que faz você pensar e repensar e avaliar se nós, como espécie, evoluímos ou valemos a pena estar sobre esse planeta. Obrigado por assistir. Se gostou, comenta. Se discorda, comenta. Compartilha e se inscreva aí no canal. Um abraço, obrigado.